pés de Jesus ali, nós podemos encontrar a salvação, o refúgio, o consolo, a nutrição das nossas almas. Então o hino joga para o sermão, que cumpre exatamente isso nas nossas vidas. Hoje nós começamos uma série nova no livro de Daniel. E alguém já me perguntou assim, nossa pastor, legal, terminamos Esther, vamos começar Daniel, por acaso a gente está fazendo uma série dos heróis da fé? Eu falei, não exatamente, mas se soa dessa maneira, a gente recebe. Mas nós estamos pregando, meus irmãos, duas séries começando hoje em Daniel e à noite em 1 Tessalonicenses, que são séries que nos preparam para que no início do ano que vem nós possamos começar duas grandiosas séries na redenção em Romanos e Apocalipse simultaneamente. Só um pastor auxiliar mesmo para me ajudar a fazer isso. O Quaresma está chegando para que nós possamos começar essas séries. Então, Daniel é uma série que nos prepara para o livro de Apocalipse. Se você não está tão familiarizado com a literatura de Daniel, apenas para explicar, ele tem duas grandes seções. Dos capítulos 1 a 6, ele tem uma seção histórica, que trata basicamente da história de Daniel, seus amigos, no Império Babilônico. Mas, dos capítulos 7 até o final, nós vamos ter ali uma seção bem apocalíptica no livro de Daniel, e que nos ensina a pensar de forma mais escatológica sobre os eventos e o curso da ação de Deus ao longo da história, tanto no passado, mas apontando também para a obra redentora de Cristo no presente e no futuro. Então hoje nós começamos essa série, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura de Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 7. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, Tua palavra tão rica, trazendo novas orientações, ainda que não sejam novas para o Senhor, mas são para nós riqueza da sabedoria de Deus, dos tesouros infindáveis, e que só o próprio Deus, a mente do Espírito, pode conhecer tudo o que tem a nos oferecer. Estamos aqui hoje, Senhor, para receber da Tua parte a palavra que confronta, a palavra que redireciona nossos passos, a palavra que nos leva aos pés da cruz. Dá-nos o Teu Espírito que faz tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu particularmente sou muito fascinado com filmes de ação que brincam com a ideia de troca de identidade. Você já assistiu filmes assim? Tem vários, né? Tem aqueles filmes que o agente do FBI, ele está infiltrado como um agente undercover. Já ouviu essa expressão antes? É aquele assim que ele se faz passar por uma outra pessoa que ele não é, a fim de descobrir um crime, desmontar uma quadrilha. E nesses filmes é bem interessante que, geralmente, esse agente que é o protagonista do filme, ele passa por uma verdadeira crise de identidade, após algum tempo, alguns anos, infiltrado naquele grupo criminoso, alguma coisa, a ponto de ele não se reconhecer depois de um tempo. Ele passa a adotar as práticas, o linguajar, os valores daquele grupo que ele está, até que, quando ele precisa novamente agir como policial, como oficial da lei, ele tem uma grande dificuldade com seus valores éticos, ele tem uma grande dificuldade em fazer o que é certo, porque ele passou muito tempo vivendo no meio de gente que faz o que é errado, o que é mal. Gente, enquanto está nos filmes é divertido, né? Mas na vida real não é assim tão divertido. Não é tão divertido quando a nossa identidade
passa por confrontação e crise. Eu mesmo, no início do ano, meus irmãos, eu tive um problemão e até agora eu estou resolvendo esse problema, lembre de orar por mim, porque eu descobri que os meus dados de identidade foram roubados e tem gente usando minha identidade aí fora, fazendo compra no meu nome, crediário, e pensa na dor de cabeça. Não é legal receber ligação de uma loja dessas grandes de departamento falando assim, ó, o senhor tem uma pendência de não sei quantos mil reais aqui. Não é nem um pouco divertido. Meus irmãos, identidade é uma coisa muito séria, muito séria. Nossos dados são valiosos e, sobretudo, nossa identidade em Deus é valiosa. Mas se você não tem firmeza nessa identidade, você vai sofrer um desafio muito grande nesse mundo. Um mundo que o tempo inteiro confronta e tenta roubar a nossa identidade, diminuir a nossa identidade em Deus e, inclusive, fazer você pensar de uma maneira diferente daquela que você deveria pensar em Deus. Meus irmãos, o livro de Daniel é um livro extremamente contemporâneo para nós, pois ele conta a história de um homem e seus amigos que vivem numa sociedade muito parecida com a nossa, num mundo com valores tortos e distorcidos, muito semelhante ao nosso. E nós hoje aqui estamos, meus irmãos, reunidos para repaginar as nossas identidades em Cristo, para firmarmos, sedimentarmos, cimentarmos nossos pés naquele que é a nossa âncora imutável, naquele que é o nosso tudo, naquele que nos ensina a viver sabiamente como cidadãos dos céus, como peregrinos na terra. Hoje nós vamos aprender isso, meus irmãos. Nós precisamos desse firme fundamento da nossa identidade em Deus para conseguirmos sobreviver nesse mundo. Nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, meus irmãos, a relação entre a soberania de Deus e o firmamento da nossa identidade. E em segundo lugar, o firmamento da identidade de Deus e a nossa identidade. Então, primeiro, soberania e identidade, e depois identidade celestial e identidade terrena. Então, vejamos primeiro, meus irmãos, essa relação da soberania de Deus e a nossa identidade no mundo. A história de Daniel é introduzida para nós logo nesses primeiros versículos, principalmente no primeiro versículo, que apresenta o contexto histórico e teológico com as seguintes palavras. Veja aí, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, meus irmãos, esse primeiro versículo traz aqui, embutido nele, um grande escopo de história. Vamos tentar entender o contexto teológico, porque muitas vezes a gente não domina bem a história de Israel e alguns anos, alguns eventos, alguns reis. Então, vamos entender. Meus irmãos, Daniel, que é o protagonista desse livro, ele nasceu no que os estudiosos entendem que é ali aproximadamente o século 7 antes de Cristo. Tá? Lembra que quando a gente faz a contagem dos anos antes de Cristo, a gente conta de trás para frente. Às vezes é estranho para a gente fazer isso. Então ele nasceu no século 7º, durante o reinado de Josias. Você vai encontrar isso aí, por exemplo, o reinado de Josias em 2 Reis, capítulos 22 e 23. O reinado de Josias foi um bom reinado. Lembra aquele jovem que aprove ao Senhor fazer ele descobrir novamente a lei de Deus e começar uma série de reformas espirituais na vida de Israel. E Daniel provavelmente nasceu nesse período, um período também em que o profeta Jeremias, para você saber, o profeta Jeremias atuou nesse período, trazendo profecia a Israel, e a suspeita que a gente tem de que Daniel conhecia Jeremias é porque ele cita Jeremias lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 2. Mas, meus irmãos, ainda que tivesse sido um período temporariamente próspero, a história vai nos dizer que no ano 609 a.C., Josias foi morto em uma batalha contra o Egito. E logo um pouco depois, passado um tempo, Jeoaquim assume o reinado de Judá. E Jeoaquim não era um rei como Josias, era um rei como os outros. E num período curto de 4 anos, Israel novamente está ladeira abaixo na sua vida espiritual. Reis maus, gerando coisas más e podridão espiritual na vida do povo. E então, nós nos lembramos que ali em 605 a.C., surge esse homem chamado Nabucodonosor, que se tornou o rei da Babilônia. E a Babilônia surge como o novo bully do pedaço, o novo rei do pedaço. A nação que visa subjugar todas as outras nações. Nabucodonosor era de fato o líder supremo naquele continente, temido em todo mundo, conhecido.
E todo mundo sabia que quando Nabucodonosor decidia invadir um país, a derrota era certa. E então, em setembro daquele ano, 605, durante o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, ele invadiu a Palestina e cercou Jerusalém e subjugou Judá, a capital, ou pelo menos o reino do sul de Israel, e tornou aquela nação ali o seu estado vassalo. E meus irmãos, Nabucodonosor era desses que queria impor sua moral. Uma das coisas que ele fazia era levar as pessoas mais importantes de um país para dentro da Babilônia, para se mostrar a sua dominação, e fazendo esse processo de deportação, quebrar a identidade de um país. Aquilo que veio a ser conhecido como o famoso exílio babilônico. E aí você pensa, nossa, meus irmãos, será que isso aqui é Israel caiu no meio de uma trama política sem querer querendo? Será que é somente um ato político e militar aleatório de um déspota? Será que Judá simplesmente caiu aqui do lado errado de uma briga que não era com eles e acabaram sofrendo as consequências? Não, meus irmãos. Tem uma frase no versículo 2 que nos ajuda a entender o porquê essas coisas estão acontecendo. Olha aí no início do versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Humanamente falando, parece apenas uma trama geopolítica. Mas, meus irmãos, o exílio babilônico de Judá foi o resultado do julgamento do Senhor sobre o seu povo. Foi ele quem entregou o próprio rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. E você pensa, por que Deus faria algo desse tipo? Por que faz Deus fazer isso com o seu próprio povo? Nós precisamos nos lembrar da história de Israel, meus irmãos. Daquilo que havia sido dito há séculos atrás, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 26, versículos 33 e 39, quando Moisés foi boca de Deus, e Deus disse que o exílio aconteceria na vida de Israel se eles fossem infiéis aos termos do pacto que Deus havia feito com eles, aquele pacto que foi estabelecido no Monte Sinai, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e ali Deus refaz a sua aliança com o seu povo, uma aliança de lei, uma aliança de obediência. Deus falou, vocês são o meu povo, uma nação sacerdotal, uma nação separada, porém vocês não brinquem comigo, levem a sério o pacto, levem a sério a aliança. Mas foi exatamente o contrário do que Israel fez, meus irmãos. Você conhece a história de Israel no Antigo Testamento, uma longa história de desobediência, de idolatria, de esquecimento de quem Deus era. E Deus então de fato cumpriu a sua sanção, a sua ameaça em várias etapas. O exílio agora aconteceu no reinado de Jeoaquim, está lá em 2 Crônicas 36, versículos 5 a 7. Mas era apenas o resultado de uma podridão que já vinha fedendo há muito tempo, meus irmãos. E tudo isso aqui vai acabar culminando naquele evento terrível na vida de Israel. Se você fosse um israelita, você entenderia muito bem quão terrível era ver o seu próprio templo, o templo que Salomão construiu, aquele grandioso templo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Aquele templo foi destruído, meus irmãos. Foi incendiado e a própria cidade de Jerusalém foi destruída. Meus irmãos, quando você vê o caos acontecendo, como é que você explica a presença de Deus? Eu lembro, em 2011, quando Débora e eu ainda estávamos ali no sul dos Estados Unidos, o Mississippi é do corredor de tornados, né? E a gente sabia só de ouvir falar, até que os nossos olhos viram. Meus irmãos, não é muito divertido ficar perto de um tornado, não. Até que eles tentam avisar, mas você nunca está realmente pronto para o tamanho de destruição que um tornado pode causar. Graças a Deus ele não atingiu o nosso seminário, mas atingiu a casa de vários alunos do seminário. O famoso tornado do sul do Mississippi ali de 30 de abril de 2011. Foi feio, meus irmãos, foi feio. E quando você está ali ajudando as famílias a se reconstruírem, a conseguirem mantimento, você se pergunta, cadê Deus em tudo isso? Como que Deus permite algo desse nível acontecer conosco? Meus irmãos, como que eu e você podemos ter certeza de que Deus estava por trás de tudo isso?
Tem um detalhe aqui também no versículo 2 que nos reforça essa ideia. Você vê, aí no versículo 2 ele vai contar que os babilônios invadiram o templo de Deus e levaram os artigos de adoração para agora o Deus da Babilônia. Provavelmente ali o Deus da Babilônia, a gente vai falar muito dele aqui ao longo do livro, é o Deus Bel, ou o Deus Marduk, tá? O Deus principal dos babilônios, entre outros deuses. Mas até isso mesmo, até esse ato de levar os itens do templo, foi um cumprimento de uma profecia que Isaías, há quase 100 anos antes, havia dado ao rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, e Isaías 39, um século antes. Meus irmãos, lá naquela ocasião, quase 100 anos antes, Ezequias havia mostrado aos representantes da Babilônia os seus tesouros. Ele tinha ali a esperança de ganhar um parceiro na luta contra os assírios. Então ele chamou a comissão dos babilônios e falou assim: olha a riqueza de Israel, olha a riqueza dos nossos tesouros. Mas Deus interpretou aquilo como uma falha em confiar em Deus. E aquilo foi recebido com uma profecia de que os tesouros que Ezequias estava mostrando para os babilônios seriam agora levados pelos babilônios, bem depois. E os próprios descendentes de Israel seriam também levados. Você percebe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Deus não se esquece de nada. As consequências do pecado do povo se arrastam por gerações e gerações, ainda que o nosso Deus seja um Deus que perdoa, um Deus que resgata, um Deus que ama, mas é um Deus justo também, meus irmãos. É um Deus que não leva desaforo para a casa do seu próprio povo, e ele disse: Israel, se vocês seguirem nesse caminho, vocês vão se ver, vocês vão se ver. Muitos ali estavam se sentindo desanimados, desconsolados, mas eles esquecem que o nosso Deus é soberano em todas as ações na história. E não se enganem, meus irmãos, ainda que nós hoje, eu não estou fazendo aqui uma defesa de maldição hereditária, não é isso, tá, meus irmãos? O nosso Deus não age conosco com maldição hereditária, nós somos o povo dele. Mas eu e você hoje estamos colhendo muitas vezes as consequências de pecados cometidos pelos nossos antepassados, por pessoas que vieram antes de nós. Eu conversava com um pastor antigo dentro da nossa denominação, muito querido e muito sábio, e ele fazendo uma análise muito interessante com um grupinho de pastores que foi tomar um café, fazendo uma análise sobre como hoje, muitas vezes, a Igreja Presbiteriana do Brasil e as denominações evangélicas estão sofrendo nas suas igrejas locais a consequência de má teologia administrada nas décadas de 50, 60 e 70 nas igrejas. E ele fez uma análise tão interessante, ele falava assim: aquilo que muitas pessoas reconheciam como movimentos de renovação carismática, na verdade eram liberalismo mascarado de coisa boa. Hoje, ele falou, hoje, nós os pastores mais velhos, conseguimos ver o tanto que nós prejudicamos nossas igrejas em não pregar o puro e genuíno Evangelho de Cristo Jesus, e de nos deixarmos levar por movimentos, por sensações, por coisas que brilhavam os nossos olhos, mas não tinham substância. Meus irmãos, Deus é soberano até nessas coisas. Às vezes eu e você, hoje em dia, não conseguimos entender muito porque que parece que muitas vezes na espiritualidade dos crentes ao redor do mundo existe uma grande montanha-russa. Um outro analista que eu gosto muito, um analista do cristianismo moderno chamado Philip Jenkins, ele faz uma análise do desenvolvimento do pensamento cristão na história, e ele faz essa análise curiosa de como muitas vezes grandes avivamentos na história, como a própria reforma protestante do século XVI, ou mesmo o grande despertamento que aconteceu nos Estados Unidos nos séculos XVIII e XIX, como, apesar deles terem tido um grande impacto no momento em que eles aconteceram, passadas algumas décadas, veio grande esfriamento. E nós nos perguntamos, por que, Senhor? Por que essas coisas acontecem? Às vezes hoje a gente não consegue reconhecer, quando nós vemos nossas igrejas, ou irmãos que têm histórias que estão em igrejas que estão sofrendo danos, eventualmente até físicos, mas também espirituais, igrejas que fecham por motivos financeiros, igrejas que são abaladas por escândalos. Às vezes a gente não sabe porque Deus permite essas calamidades, mas, meus irmãos, o texto deixa claro, é Deus quem permite essas calamidades. E em momentos assim, muitas vezes nós precisamos silenciar as nossas almas e nos entregar ao Senhor em oração e dizer: Senhor,
eu confio em ti. Faça chuva, faça sol, em temporada de bonança, em temporada de ausência, quando todo mundo está bem de saúde ou quando todo mundo está morrendo por motivos tão invisíveis como coronavírus, eu confiarei no nome do Senhor. Meu irmão, a sua fé é uma fé que confia no Senhor mesmo quando tudo vai mal? Eu te pergunto nessa manhã, como é que é a sua fé? A sua fé é daquelas que só seguia por vista? Está tudo indo bem, então Deus está me abençoando. Está tudo indo mal, então não tem mais Deus, eu abandono a minha fé. Eu lembro uma época aconselhando um grupo de jovens do NVC, viu, Gui? O pessoal lá da época do Núcleo de Vida Cristã, eles chateados com aqueles que se desviavam rapidamente do Evangelho. Né? Às vezes tinha aquela época de fogo do Espírito, acampamento, vigília. Passado um tempo eles saíam. Mas meus irmãos, muitas vezes foram crentes que nunca foram ensinados a serem resilientes com o passar do tempo. Firmes na rocha. Eu te pergunto, como é que é a sua fé? É uma fé que resiste ao tempo? Vem a chuva, vem o tornado, vem o furacão, você resiste? Meus irmãos, nós precisamos de uma teologia que nos faça resistir. Uma teologia que nos faça crer e ver a Deus, independente daquilo que os nossos olhos físicos veem. Esse texto está começando a nos ensinar isso no livro de Daniel. O nosso firme fundamento de identidade precisa estar fundamentado na firme soberania de Deus. Isso é ser calvinista de verdade, viu, meus irmãos? Isso é ser reformado de verdade, não só no papel, só nos livros. É crer verdadeiramente no Deus que é soberano sobre as nossas vidas e não se deixar abalar por qualquer circunstância. Esse é um convite de Deus para você nessa manhã, mas também, meus irmãos, em segundo lugar, a nossa identidade só vai ser firmada se estiver firmada na identidade do próprio Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Não só na soberania de Deus, mas na identidade de Deus. Como eu vinha falando aqui, depois de uma grande vitória, os babilônios tinham esse hábito, geralmente, de levar as pessoas para dentro da sua cidade. Mas veja, eles não levavam todo mundo. O texto vai deixar claro aqui para a gente uma prática que esses babilônios tinham. Eles levavam os melhores. Eles levavam os mais talentosos, os mais úteis, e ali eles davam uma espécie de educação especializada. Meus irmãos, esses escolhidos aqui, esses eleitos babilônicos, né? Os comentaristas dizem que geralmente eram pessoas que eram líderes naturais nas suas famílias, jovens que pertenciam a linhagens reais em Israel, jovens da nobreza, e que já haviam demonstrado as suas proezas intelectuais, que não eram apenas aptos, mas também eram disciplinados. E agora eles passariam por um processo de reeducação intelectual, tratados ali juntamente com a realeza. Você fica imaginando assim, poxa, mas que coisa boa, né? Daniel e seus amigos aqui foram morar no palácio do rei. Mas você precisa entender, meus irmãos, que nem toda coisa boa que a gente recebe na vida é bom de verdade. O desafio era grande. Eles tinham aqui primeiro um programa acadêmico que eles tinham que se submeter. Os estudiosos falam desse programa aqui, que tinha um verdadeiro currículo babilônico. Eles tinham que estudar matemática, eles tinham que estudar astronomia, história, ciências gerais, conhecimentos gerais, mas também toda sorte de artes mágicas. O que aconteceria ali dentro do palácio, meus irmãos, é um processo, na verdade, de reprogramação religiosa. Esses homens seriam reeducados dentro da mitologia babilônica, da linguagem e da forma de pensar dos babilônios. E tudo convergeria para isso. Aquela própria comida gostosa, separada das porções diárias do rei, era uma comida que trazia consigo alguns valores. Era comida consagrada a ídolos. Comida cuja origem não era explicada no Deus verdadeiro de Israel, mas em outros deuses. Dentro desses estudos, eles não iam estudar somente, quando eu falo astronomia aqui, não é somente, aquele ali é Plutão, aquele ali é Marte, aquela ali é a galáxia de Andrômeda. Não, não é isso não, meus irmãos. É astrologia. É diferente. É entender o governo dos astros sobre as nossas vidas. É horóscopo babilônico, gente, é isso que eu estou falando, tá? É horóscopo babilônico. É isso. É adivinhação. Meus irmãos, a cultura dos babilônicos de adivinhação era uma coisa notável entre os povos.
E veja, não é só lemão não, tá? Não é tarô de esquina, não. Eles eram os grandes sábios e mágicos dos povos, que entendiam os tempos, que entendiam o futuro, que entendiam o mover de todas as peças desse tabuleiro do universo. E você vai perceber isso tanto na parte histórica de Daniel, quanto na segunda metade do livro, o porquê Daniel é um livro que traz tanta escatologia, tanta profecia, para consertar essa forma de pensar dos babilônicos. Mas, meus irmãos, tudo, a língua, a literatura, a arte, a dieta, tinham significados religiosos e também culturais. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui era um processo de drenagem cerebral intencional. Aí você fala assim, nossa, pastor, eu não acredito muito nessas coisas não, pastor. Assim, fica parecendo filme de ficção, né? Como se a gente fosse assim, uns robozinhos, aí vem, né? Agora vai passar por um processo de lavagem cerebral. Mas, meus irmãos, saibam muito bem que os babilônios de bobo não tinham nada. Era um povo que sabia que essa era uma arma para enfraquecer a perspectiva de uma liderança israelita futura, que fosse capaz de guiar essa nação. Era um processo de enfraquecimento. Quando você pega os mais inteligentes, os mais sábios, os melhores, e traz eles para dentro da sua cosmovisão, e ensina eles a pensarem de uma outra forma, eles simultaneamente enfraqueceriam os israelitas e fortaleceriam os babilônicos. Isso garantiria lealdade de Judá, lealdade de Israel, pois os seus próprios líderes pensariam de uma forma diferente. Meus irmãos, Satanás, o diabo, ele é esperto. Infelizmente, ao longo dos últimos anos do evangelicalismo, as pessoas criaram uma ideia tão torta de como Satanás age, né? O tal da terceira onda do espírito, do Peter Wagner, ali desde a década de 50, ficou muito responsável por falar dessas batalhas espirituais, em que você tem demônios territoriais, e aí basicamente você tem que esperar na sua casa o demônio tentando fazer o caos na sua casa, jogando panela no armário, e aí reduz a ação de Satanás a isso. Tem muita... E veja, meus irmãos, eu não estou menosprezando esse tipo de ação de Satanás, tá? Mas no mundo hoje, a principal forma de agir de Satanás não é essa. É por meio de uma guerra de cosmovisões, no qual eu e você estamos sendo constantemente trazidos e convidados para celeiros de forma de pensar que não são as formas de Deus. Meus irmãos, eu preciso dizer abertamente, e vai haver, a quantidade de ilustrações que eu vou fazer nos meus sermões sobre a UNB, Universidade de Brasília, não vai ser pequena, tá? Porque foi aonde eu estudei. E eu não vou cuspir no prato que eu comi, porque eu sei que Deus me abençoou na UNB, tá? Mas a partir de hoje eu chamo, para fins de brincadeira e efeito sermônico, UNB, Universidade Nacional da Babilônia, tá? Eu lembro do meu primeiro ano lá, meus irmãos. Meu primeiro ano numa universidade federal. E o impacto daquele primeiro ano. Eu era crente, fresquinho, saindo ali do contexto da minha igreja, vivendo a vida de igreja, aí eu chego numa universidade e de repente, pum! Logo nos primeiros dias de aula, meus professores falavam coisas em sala de aula que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não estou falando só do conteúdo da minha área, não, de publicidade, propaganda, de comunicação, não. Ideias, valores, doutrinas de vida. Meus irmãos, tantas vezes, no contexto secularizado do pensamento acadêmico, eu me senti completamente esvaziado de recursos para combater aquilo que eu estava vendo. E, meus irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor, eu me mantive e ainda estou de pé aqui. Mas muitos dos meus companheiros, crentes, que entraram comigo, não são mais crentes hoje. Foram sendo transformados pelo sistema de valores que era ativamente trazido, não só naquele contexto, mas nesse início da vida adulta, nas novas amizades, nos novos ambientes de trabalho, nos novos valores, uma drenagem cerebral, espiritual, ativa deste mundo para conosco. Meus irmãos, não sejamos tolos. No mundo em que nós vivemos, nós temos aflições e adversidades. E nós estamos, mesmo que você não queira estar numa guerra, você está numa guerra. Nesse momento, nós como igreja estamos nas trincheiras, buscando restabelecer valores de um reino superior no mundo que tem uma outra forma de pensar.
num mundo que tem um outro sistema. Eu gosto muito da trilogia do Batman. Não sei se você já assistiu, aquela trilogia mais nova, né? E, obviamente, como todo mundo, uma das coisas que eu mais gosto dessa trilogia é por causa do que o Coringa representa, dentro de uma análise reformada. Uma das cenas que eu gosto do Batman é quando, no filme 2, o Coringa e o Batman naquela sala de um instituto ali, de uma espécie de prisão, eles estão debatendo existencialmente a vida. E o Coringa ali apresenta a tese de vida dele. A tese de vida dele é ser um causador de caos para evidenciar os valores confusos das pessoas. O lance dele é acabar com o sistema de valores. É mostrar às pessoas que elas não têm fundamento. É revelar a inconsistência. É causar o próprio inferno na terra. E o Batman está ali numa tese de tentar provar que as coisas não são bem assim. Meus irmãos, não nos enganemos. Eu e vocês, nesse momento, estamos diante de um sistema de valores que visa suprimir a verdade de Deus e exaltar a verdade das trevas. E para que você não ache que é apenas no campo da ética, porque preciso adicionar aqui mais uma ilustração, uma conversa que eu tive com uma senhora há um tempo atrás, porque ela estava muito chateada com a família dela, dizendo que ela não entendia por que os seus netos, que eram jovens tão bem criados, não partilhavam dos mesmos valores que ela tinha quando ela era mais jovem. Basicamente, a história dela era assim: por que os meus meninos são tão lentos como adultos, não se casam, não procuram emprego, não vão atrás de resolver as suas vidas? Ela fazia a avaliação de que eles passavam o dia inteiro no videogame, nas mídias sociais. Mas não é somente o problema dos homens, é um problema das mulheres também. Essa adolescência que foi recentemente redefinida a partir dos 24, até os 24 anos de idade. Não dá para entender uma coisa dessa. Mudança no sistema de valores, meus irmãos. Mudança no sistema de valores. E para você achar que não é apenas no campo da ética, mas é também especialmente espiritual. Na última sessão do texto aqui, nós vamos ver que agora Nabucodonosor decidiu não apenas trazer esses jovens para dentro do palácio, mas ele agora decidiu também mudar os nomes deles. Você percebeu isso? Veja, isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. Daniel é o primeiro aqui da lista. O nome dele, anteriormente, o seu nome hebraico, o seu nome israelita, significava Deus é meu juiz. Mas a partir de agora ele vai se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, ou Marduk proteja a sua vida. Ananias significava o Senhor mostra graça. Mas a partir de agora o seu novo nome é Sadraque, que significa sob o comando de Acu, que era o deus da lua. Misael significava quem é como Deus. Mas agora o seu nome é Mesaque, quem é como Acu. E Azarias significava o Senhor é meu auxílio, ou o Senhor ajuda. Mas agora o seu novo nome é Abed-nego, significa servo de Nego, ou Nebo, ou Nabu, que era o Deus do aprendizado e da escrita dos babilônios. Meus irmãos, os seus próprios nomes foram mudados. E você percebeu de que ordem foi a mudança? Tira Deus e coloca os falsos deuses. Meus irmãos, Nabucodonosor mudou os nomes porque ele queria que esses homens se tornassem babilônios de verdade. Que aos próprios olhos deles e aos olhos do povo, eles pudessem ser assimilados pela cultura. E que a lealdade religiosa deles fosse mudada do Deus de Judá, do Deus de Israel, para os falsos deuses. Meus irmãos, a guerra de cosmovisões, não se engane, não é somente uma guerra de valores éticos, mas é uma guerra que questiona o próprio Deus deste mundo, a quem nós servimos. Se nós servimos ao Deus verdadeiro,
Ou servimos aos deuses do materialismo, do ateísmo, do gnosticismo, do deísmo, do feminismo, do machismo, do racismo e de qualquer outro ismo que não seja o cristianismo. Meus irmãos, esse é um texto de introdução de nos convocar à guerra, de acordar e de imediato questionar se você, nessa manhã, se você tem certeza de quem é o Deus a quem você serve. Se a sua identidade está muito bem firmada no imutável e verdadeiro Deus. Meus irmãos, ao longo da vida a gente vai descobrindo que o motivo pelo qual certos jovens abandonam a igreja, alguns saem fora, é porque eles nunca tiveram firmeza de fato na sua identidade em Cristo. Quando eu era jovem, gostou da forma como eu falei? Quando eu era jovem, tinha um cântico que a gente cantava na igreja, eu já citei ele aqui antes. Ele dizia assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E aí ele fala: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Aí você lembra o resto. Quero voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, eu acho que tem muita gente que está precisando voltar lá na raiz da identidade, sabe? Quem somos nós nessa manhã, meus irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Eu te pergunto, meus irmãos, é uma das perguntas mais básicas que nós podemos tentar responder. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Por que você veio à igreja? Por que você acordou cedo num domingo de manhã? Eu espero, meu irmão, que na raiz da sua identidade esteja o Deus que te salvou. O Deus que te chama. Estudando o livro de Daniel, meus irmãos, eu percebo claramente que nós estamos sendo introduzidos a um dos grandes temas da Bíblia, a guerra entre duas cidades, a Babilônia, que é a cidade bíblica que representa todos os valores desse mundo, vai se preparando para o Apocalipse aí, tá? Mas a cidade de Deus, da qual Agostinho falou, essa cidade que se encontra no meio da cidade desse mundo, uma cidade invisível, mas uma cidade verdadeira. Um reino de Deus que se manifesta nos corações. Uma era inaugurada da luz brilhando no meio das trevas. Será que você compreende, meus irmãos, que nessa manhã, eu e vocês, não somos apenas frequentadores de igreja no domingo de manhã, mas somos uma luz brilhando no meio das trevas? Será que você compreende, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos aqui de brincadeira, mas nós estamos em missão militar pelo nosso Deus, como soldados convocados a colocar a armadura de Cristo, num mundo dominado por potestades e principados que não se reputam ao Deus verdadeiro. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo está convidando você a voltar ao início de tudo e perguntar: o que você está fazendo aqui? O que é que te move? O que te faz acordar de manhã? Hoje pela manhã nós lemos lá em Apocalipse 2, 12 a 17, sobre uma das igrejas que recebeu aquelas cartas aos anjos da igreja, era a igreja de Pérgamo. E aquelas igrejas, meus irmãos, do primeiro século estavam enfrentando uma barra. A igreja de Pérgamo enfrentava doutrinas que muito sutilmente estavam contaminando a forma de pensar da igreja. A doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Mas aquela carta foi escrita para que a igreja segurasse as pontas. João, o redator daquela carta, como pena do Espírito Santo, diz: aguentem, segurem firme, não cedam. Deus é com vocês, Deus ajudará vocês, Deus é a identidade de vocês. Ele lembra aqueles irmãos de voltarem ao início de tudo e lembrarem quem eles são no meio dessa guerra, para que eles não perdessem a sua identidade, para que eles se esquecessem, para que eles não se esquecessem de quem eles são. E meus irmãos, para que eles não se esquecessem de quem eles são, sabe o que João fala para eles? Ou pelo menos o Espírito Santo fala por meio de João?
Apocalipse 2,17, só ouve aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um nome novo. Interessante, né? De onde vem essa pedrinha? Pastor, que pedrinha branca é essa? Meus irmãos, ali, aparentemente na cidade de Pérgamo, havia uma prática de dar pedrinhas com nomes de pessoas por motivos diferentes na vida da cidade. Por exemplo, quando um atleta, a cidade era muito conhecida pelos seus esportes, quando um atleta ganhava uma grande competição esportiva, um grande torneio, ele recebia a premiação e recebia também uma pedrinha com o nome dele. E essa pedrinha era a pedrinha de convite, tipo o cartãozinho de convite, que permitiria ele entrar no banquete dedicado aos atletas. O banquete da realeza. Então ele chegava lá na porta e falava assim, olha, eu ganhei a competição de dardos, tá? Sim, prove que você ganhou a competição de dardos. Está aqui a minha pedrinha branca, que é o meu acesso de entrada. E ele entrava. Outro uso da pedrinha branca era nos tribunais. Muitas vezes, quando os juízes precisavam fazer votações para dizer se o réu era culpado ou inocente, eles colocariam o resultado dessa votação em pedrinhas. E se por acaso ele tivesse sido inocentado, o nome dele seria colocado numa pedrinha branca e entregue ao juiz, que então diria, está aqui o resultado da votação. Ele foi inocentado. Nomes em pedrinhas que davam direito de acesso. E de repente, João vira e fala que o Espírito Santo de Deus está nos dando, como vitoriosos, o nosso nome numa pedrinha que dá acesso a Deus. Meus irmãos, o nosso nome significa aquilo que Deus nos dá como identidade. Talvez hoje em dia muitas pessoas nem saibam qual é o significado do seu nome. Você sabe qual é o significado do seu nome? Talvez você saiba, talvez você não saiba. Não tem muito valor para a nossa cultura hoje. Mas para Deus, o nome que Ele atribui a nós tem valor, não o nome que o mundo atribui. Não a identidade do mundo, não os valores do mundo, mas os valores que Deus nos dá em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus Cristo morreu por você, você morreu. Você não é mais aquela mesma pessoa, você é uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, você recebe de Deus um novo nome, que não tem mais as suas características, mas a característica daquele que por você se entregou, morreu e ressuscitou. Você quer ver como é doido isso? Por isso que eu posso chamar de santo. Aí você fala assim, né? Principalmente quem vem de contexto de igreja católica, chamar uns aos outros de santo não é assim muito normal, né? Olha o santo de Deus aí, o varão que vai, a santa. Eu não sou bem assim, minha vida não é exatamente isso. Meus irmãos, você não é santo pela sua habilidade de deixar de pecar ou pecar, não. Mas é porque Cristo Jesus é a sua identidade agora. Você pode ser chamado de virtuoso, de amoroso, de benigno, de compassivo. Não porque você seja extremamente habilidoso em fazer todas essas coisas, mas porque Cristo Jesus está repaginando a sua identidade. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa foi a única maneira que eu consegui me manter firme durante aqueles tenebrosos anos de estudo acadêmico. Porque eu sabia do meu nome, meus irmãos. Não do meu nome Mateus, mas do meu nome Mateus, filho de Deus, eleito de Cristo Jesus. Você tem essa convicção nessa manhã? Você se vê como alguém que partilha da identidade mais profunda em Cristo Jesus? O amor de Deus te move? Meus irmãos, a única forma de nós nos mantermos de pé é se a pedrinha branca de Jesus for mais valiosa do que as pedrinhas desse mundo. Eu e você, nessa manhã, estamos sendo arrancados de uma crise de identidade para uma nova identidade. Como Paulo diz, eu não conheço a ninguém mais, senão pela cruz de Cristo, que nos dá uma nova justiça, que nos dá um novo amor, que nos dá uma nova identidade.
Eu e você temos até uma identidade nesse mundo, um passaporte ou um RG que tem lá o seu nome, mas eu te pergunto, qual é o seu verdadeiro nome? Qual é o seu verdadeiro nome? No capítulo de hoje nós apenas estamos introduzindo, na semana que vem tem aquela parte legal das comidas contaminadas. Mas desde já, meu irmão, você é convidado para ter uma fé semelhante a de Daniel. Uma fé semelhante à dos seus amigos, que ainda que tivessem seus nomes trocados pelos babilônicos, sabiam do seu nome em Deus, e jamais se esqueceram do Deus da aliança. Nunca tire Deus do seu nome, jamais. Nunca permita que Deus seja arrancado da sua identidade, jamais, meus irmãos. Que eu e você nessa manhã nos voltemos ao primeiro amor, ao início de tudo, ao vencedor das nossas vidas, que venceu o torneio e no tribunal foi declarado inocente, para que você fosse inocentado e para que a vitória verdadeiramente fosse nossa. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nessa manhã, e que nós busquemos a face do Senhor assim, todos os dias. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, cada um de nós que passa por uma crise de identidade nesse mundo, está sendo nessa manhã confrontado com a palavra de Deus. Nós, Senhor Deus, precisamos reencontrar nossa identidade em Cristo. Precisamos aprender não somente a cantar da boca para fora, mas olhar para os nossos corações e verificar se a justificação, se a adoção, se a santificação e se a glorificação são as nossas identidades. Se nós estamos tão inseparavelmente unidos a Cristo, que não temos o que temer neste mundo, ainda que os Nabucodonosores ao nosso redor tentem fazer estremecer a nossa identidade, nossa vida está oculta com Jesus, e será devidamente revelada quando os filhos de Deus forem manifestados com Ele. Senhor, fortalece em nosso coração nessa manhã o espírito da adoção. Faz-nos amar a Tua obra, Senhor. Que não nos deixemos levar pelas coisas do tempo presente, pelos valores, pela mudança de ética, mas que o reino de Cristo Jesus prevaleça em nós, para a glória do Teu próprio nome, Senhor, e para a edificação das nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música agora, que é uma música nova velha.